Existe uma criptomoeda que promete criar uma forma revolucionária de renda passiva dentro do mercado cripto e ela também está relacionada com mais de 30% da segurança da rede da Ethereum. Então, se você quer entender tudo sobre a Lido Finance, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal e vamos entender tudo sobre essa cripto. Então a Lido Finance é esse protocolo cripto que tem um token chamado LDO, só que para a gente conseguir explicar um pouco melhor ele, a gente vai ter que voltar um passo para trás e falar dos algoritmos de consenso das blockchains. Então basicamente uma blockchain, que é a tecnologia que dá base para todas as criptomoedas que existem no mercado, é uma rede de computadores e elas precisam ter um algoritmo de consenso que é o que vai permitir que essa rede de computadores entre em um acordo em comum sobre as transações que estão sendo realizadas. Atualmente, existem duas famílias principais de algoritmos de consenso, que são o Proof of Work, que é utilizado pelo Bitcoin e trabalha com base no poder computacional, ou seja, são máquinas realizando cálculos matemáticos para tentar entrar em um consenso por meio da resolução desses cálculos, e uma outra família de algoritmos de consenso é a do Proof of Staking, que é um mecanismo que funciona por meio do trancamento de ativos para você ganhar o direito de ser um validador daquela rede. Então, basicamente, você trava algumas das suas criptos e, em troca, recebe uma recompensa, da mesma forma que alguém que está minerando Bitcoin usando o poder computacional também recebe uma recompensa em Bitcoin. Só que no caso do staking, ele é utilizado para muitas das novas criptos do mercado e a Ethereum, que atualmente utiliza o sistema de Proof of Work, que é o mesmo do Bitcoin, está em um processo de transição para dentro de alguns meses passar a utilizar o processo de Proof of Staking, ou seja, ela vai mudar o seu algoritmo de consenso. Então, recapitulando, o staking é basicamente o processo de participar desse algoritmo de consenso. Você tranca os seus ativos participando da segurança da rede e, em troca, você vai receber alguns rendimentos em cima desses ativos, como se fossem dividendos que você recebe quando você tem a ação de uma empresa. A grande questão é que nem sempre esse staking ele é acessível para todos os usuários. Em primeiro lugar, para você realizar esse staking, às vezes você ainda assim vai precisar de um certo poder computacional, o que limita um pouco quais usuários vão conseguir entrar na rede e obter esses rendimentos a partir das criptos que eles têm. E um outro fator é que normalmente vai existir uma quantidade mínima de criptos que vão precisar ser colocadas em staking para você conseguir fazer esse mecanismo. No caso da Ethereum, a quantidade mínima que está sendo planejada é de 32 Ethers. Na cotação de hoje do mercado, vão dar mais de 300 mil reais. E por conta disso, a maioria dos usuários do varejo não conseguiria realizar o staking pelos métodos convencionais. E aí começam a surgir algumas arquiteturas mais criativas para que esses usuários consigam, de alguma maneira, delegar esse staking, porque essa função de delegação não está presente de maneira nativa na rede da Ethereum. E existem também alguns problemas atrelados ao staking. O primeiro deles é que quando os usuários tentam, de uma maneira criativa, conseguir participar da delegação, mesmo tendo poucos tokens Ether, eles muitas vezes precisam fazer isso por meio de um player centralizado que vai deter a custódia desses ativos, como uma corretora ou exchange, e naturalmente isso faz gerar uma necessidade de confiança, o que nunca é bom. E um outro ponto, e aí já vale para todos os tipos de staking, é que quando você coloca um ativo em staking, você acaba perdendo um pouco da sua liquidez, porque em troca de você receber esses rendimentos, você vai ficar durante um período travado sem conseguir vender esses ativos para alguém, por exemplo. Isso significa que se essa cripto começar a desvalorizar, ela vai estar lá travada e mesmo que você não acredite mais nos fundamentos dela, vai ter pouca coisa que você vai conseguir fazer nessa situação. Você realmente vai ter que esperar o período do staking acabar para ela conseguir ser destravada e aí sim você conseguir vender ela no mercado, o que nesse momento já pode ser tarde demais. E é aí que surge a Lido Finance. A Lido Finance ela foi criada um pouco depois que a rede da Beacon Chain da Ethereum, que é a rede em que está sendo implementado o modelo de Proof of Staking, foi criada e justamente para poder atender essas demandas principais, que são fazer uma delegação de staking sem precisar utilizar um player centralizado no meio, como uma corretora, e o segundo é permitir que exista alguma liquidez
por meio desse staking. Então o usuário não vai precisar ficar com aquele ativo realmente travado durante tanto tempo. E essa solução que eles criaram é o chamado de staking líquido. Mas para explicar como o staking líquido da Lido funciona, a gente precisa primeiro explicar como que funcionaria esse staking de Ethereum se você utilizasse um caminho tradicional sem que você tivesse esses 32 Ethers na sua conta. Então, basicamente, aqui a gente tem 3 pontas. A primeira é a do usuário, no meio a gente tem esse validador e aí você tem a blockchain, o restante da rede. Esse usuário, ele não tem 32 Ethers, os mais de 30 mil reais, para conseguir realizar essa validação por conta própria. Então o que ele vai fazer é pegar essa quantidade de Ether que ele tem e enviar ela para o validador, que agora vai ter a custódia desse Ether. Esse validador vai conseguir de fato fazer essa validação da rede, que é ajudar na segurança da rede, e ser recompensado por causa dessa ajuda, e vai receber as recompensas da rede, né? A remuneração em troca de participar do algoritmo de consenso do Proof of Staking. E aí, uma parte dessa remuneração vai ficar com o validador, que cobra uma taxa, e o restante dessa remuneração vai voltar para o usuário. Então ele vai receber a remuneração do staking menos a taxa que ficou com o validador. Então ele acaba funcionando como um tipo de prestador de serviço nesse sentido. E aí, o que é importante reparar aqui é que, em muitos casos, como eu disse, esse validador ele ficou com a custódia dos ativos, então o usuário acaba ficando nas mãos desse validador, e dependendo da confiança que ele tem nele, e também esse ativo ficou trancado. Então, caso o usuário queira vender esse ativo imediatamente, ele não vai conseguir, porque existe um período de staking pré-determinado que esse Ether vai ficar travado, queira o usuário ou não. E agora, como que funciona o sistema da Lido Finance e por que ele tem chamado tanta atenção do mercado? Aqui existem basicamente aquelas mesmas pontas que no outro slide, então existe o usuário, os operadores e a blockchain, mas também existe a Lido Finance, que é o protocolo que vai realizar o staking líquido. Então, em um primeiro momento, a mecânica se parece muito com o convencional. O usuário vai enviar o seu token Ether para a Lido e a Lido vai custodiar esse token Ether, mas aí já existe uma diferença, porque isso é sempre feito através de um smart contract que tira essa necessidade de confiança em uma entidade centralizada, e no momento que o usuário envia esse token Ether, ele vai receber em troca uma quantidade equivalente de um token chamado ST-Ether. O ST-Ether ele é um representativo que o usuário tem de fato um token que está guardado lá em staking, e é aí que vai começar um pouco dessa mecânica do staking líquido. Mas uma vez que a Lido recebeu o token Ether, o que ela vai fazer é entregar para os validadores não o token Ether em si, mas sim a tarefa de validar esse token Ether na blockchain. E dessa forma, inclusive, a Lido aproveita para poder variar esses tokens que ela está enviando entre diversos operadores diferentes. E aí, se um desses operadores falhar, o risco para o usuário final é muito menor, porque os outros naturalmente vão tender a performar bem. A blockchain envia a remuneração pela validação que está sendo realizada diretamente para a Lido, porque a Lido que está detendo a custódia desse token Ether. E aí a Lido vai fazer uma distribuição dessa remuneração. Então 5% do que a Lido recebeu como recompensa vai parar nas mãos desses operadores pelo serviço de validação que eles realizaram. 90% dessa remuneração vai voltar para o usuário na forma de ST-Ethers, e os outros 5% vão ficar nas mãos da Lido, e é assim que a Lido consegue gerar lucro e aumentar a sua tesouraria. E importante frisar novamente que esses tokens Ethers que estão passando pelos operadores, na verdade são uma espécie de analogia, porque eles não têm o token Ether em si, a custódia está com a Lido. O que eles têm é a tarefa de, por meio do algoritmo que foi gerado pelo Smart Contract, de utilizar essa custódia que a Lido tem para eles fazerem o trabalho operacional de validar as transações que estão acontecendo na rede. E aí, o que gera a grande diferença para o usuário final é a existência do token ST-Ether. Esse token é tão importante porque ele é basicamente um representativo que tem o lastro em Ethereum. Para cada ST-Ether que existe um Ether que está travado lá na Lido Finance. Isso significa que se você quiser vender um Ether que está travado e esse período do staking ainda não acabou, você pode simplesmente vender o seu token ST-Ether. E a pessoa que está comprando ele é uma pessoa que confia que a remuneração que ela está recebendo pelo staking faz sentido, enquanto você pode não acreditar mais na tese da Ethereum, por exemplo, e quer sair dela,
mesmo que você durante algum período tenha utilizado o staking para receber uma remuneração extra. E esse token STEther vai poder inclusive ser utilizado em várias operações de DeFi. Então ele vai poder ser comprado e vendido, utilizado para alavancagens ou outras mecânicas mais complexas, porque ele sempre vai representar um Ethereum que está em staking. E, inclusive, quem detém esse token STEther, periodicamente vai receber aquelas recompensas que estão sendo geradas lá pela Lido Finance, que estão acumulando uma quantidade de Ethereum que está em staking, e conforme essa quantidade vai acumulando, ele também vai acumulando o STEther na outra ponta. Então o usuário ele está de fato recebendo toda aquela remuneração proveniente do staking que está sendo gerado pelo Ethereum que ele forneceu para a Lido. Hoje, na Lido, não existe só o token Ether para você realizar esse staking líquido. Também existe o token da Solana, da Polygon e da Kusama. Mas os valores deles que estão em staking lá nesse ecossistema são muito menores e quase irrisórios em comparação com o da Ethereum, que tem 8 bilhões de dólares em staking por meio da Lido, enquanto que a Solana tem só 114 milhões, a Polygon 14 milhões e a Kusama não chega a 2 milhões. E, obviamente, toda essa mecânica de uma certa alavancagem que existe quando você cria esse sintético do STEther que está lastreado em um token Ether acaba gerando alguns riscos. O primeiro risco deles é o dos contratos inteligentes. Então, obviamente, quando você colocou essa ponte da Lido Finance entre você e a validação, você criou uma complexidade de contratos inteligentes da rede e, naturalmente, isso é uma ponta a mais em que alguma coisa poderia ocorrer errado. Um segundo risco é a perda da paridade entre o STEther e o Ether. Da mesma forma que aconteceu lá com a Terra Luna, em que o ST começou a ser tratado com desconfiança pelo mercado e passou a valer menos que $1, no caso do token da STEther, isso também poderia acontecer e ocasionar, de certa maneira, essa falta de correlação entre os preços. Seria um risco sistêmico muito menor do que o que ocorreu em Terra Luna, porque aqui, de fato, existe um token Ether para cada token STEther que está em circulação no mercado, mas isso poderia gerar uma certa desconfiança e um desconforto com o protocolo e fazer menos usuários utilizarem ele se essa correlação não voltasse rapidamente e gerasse algum problema em algum protocolo DeFi. E, naturalmente, o terceiro ponto é esse risco sistêmico que poderia contaminar outros protocolos que estivessem utilizando o STEther em alguma operação. E esse sistema da Lido Finance, ele deu tão certo que atualmente eles são responsáveis por intermediar mais de 30% dos tokens Ether que estão fazendo a validação lá na Beacon Chain. Isso significa que, se tudo continuar como está hoje, quando a Ethereum passar de Proof of Work para Proof of Staking, mais de 30% de todos esses tokens que estão realizando o staking fazem esse mecanismo por meio de um único protocolo. Naturalmente, existe uma limitação muito grande desses riscos, porque a Lido divide esse staking entre diferentes operadores. Mas ainda assim poderiam ocorrer algumas coisas, e inclusive esse foi o tema de um dos nossos Minutos Cripto dessa semana. Para você que não conhece, o Minuto Cripto é a nossa publicação diária, uma newsletter que você vai receber todos os dias lá no seu e-mail às 7 da manhã, de 3 minutos de leitura sobre os principais protocolos, as principais notícias e análises do mercado cripto. Então, se você quer ficar por dentro de todas essas novidades, clica aqui embaixo e se inscreve no Minuto Cripto para você conseguir receber essas próximas análises, inclusive relacionadas à Lido Finance. Mas o que a gente tratou lá nesse Minuto Cripto foi a respeito da falta de segurança que poderia ocasionar para a Ethereum por causa de todo esse acúmulo que passa pelo protocolo da Lido Finance e relacionado a situações de governança. E se você quer que a gente faça um vídeo só falando do risco que a Lido pode representar para a Ethereum, comenta aqui embaixo que a gente pode trazer ele aqui no canal. E afinal de contas, para que serve o token LDO? O LDO ele cumpre a função de governança. Isso significa que quem detém o LDO tem poder de voto para poder decidir o futuro do protocolo da Lido Finance, participar de fato das votações que vão definir atualizações do protocolo e assim por diante. Assim como outras DeFi, existe a especulação de que esse token ele vai em algum momento distribuir dividendos, porque a Lido ela vai acumulando uma tesouraria conforme o protocolo dela vai se destacando dos concorrentes no mercado. Mas isso ainda é, de certa maneira, uma especulação e dependeria dos diferenciais competitivos que a Lido vai conseguir formar para, de fato, esses dividendos conseguirem se tornar sustentáveis. Mas é interessante ressaltar também que em um dos últimos momentos de crise pelo qual a Lido passou,
a governança teve um papel muito importante, inclusive exemplar, em comparação com outros protocolos do mercado. O que aconteceu é que, no momento do pânico do mercado com a situação em Terra Luna, e quando o valor do UST, que era o dólar da Terra Luna, começou a valer menos do que $1 real, porque ele não tinha um pegging, ou seja, um dólar por trás que lastreava esse UST, vários ativos do mercado que tinham algum mecanismo que lembrasse esse da Terra Luna começaram a ser tratados com um certo pavor e um certo receio do mercado cripto. E aí o token STEther começou a valer menos do que o token Ether. Teve uma ligeira desvalorização por conta desse pânico do mercado. E nesse momento a governança agiu muito bem, tomando duas medidas. O primeiro deles é que eles criaram um pool de liquidez em uma exchange centralizada chamada Curve, em que eles colocavam o par do STEther junto com o par do Ether e estimulavam por meio da emissão de tokens LDO que as pessoas arbitrassem esse pool. Então parece ser um mecanismo um pouco complicado, mas basicamente significa que eles começaram a emitir tokens para premiar as pessoas que mantivessem essa paridade entre o STEther e o token Ether, que foi uma medida emergencial, mas que acabou trazendo bons resultados, porque ela foi feita com uma engenharia financeira que conseguiu se mostrar eficiente naquele momento. E um segundo mecanismo que a Lido criou para poder lidar com esse momento de estresse do mercado foi que, durante esse período, quando alguém queria colocar um token Ether para poder retirar um token STEther no protocolo da Lido, eles encaminhavam esse usuário para alguma exchange, alguma corretora, em que o token STEther estivesse sendo negociado abaixo de um Ether. Porque dessa maneira, a pessoa conseguiria esse token mais barato, arbitraria o mercado e aumentaria a confiança da Lido. E isso é muito interessante porque quando a Lido fez isso, eles abriram mão de um lucro no curto prazo, de mais pessoas que iriam querer utilizar o protocolo, para poder garantir a confiança dele no longo prazo, o que mostra que a governança pode ter um pensamento que vai ser sustentável para o desenvolvimento do protocolo, apesar de que esse foi um dos primeiros testes de estresse relevante e a gente precisa ainda acompanhar como ele vai se desenvolver, principalmente na questão de tokenomics, que foi como eu retratei agora. E afinal de contas, será que o token LDO da Lido Finance vale ou não a pena? Por enquanto, o que a gente tem são alguns pontos positivos e negativos e inclusive pontos de acompanhamento para você conseguir tomar essa decisão. O primeiro é que a Lido ela claramente se destaca tendo uma solução muito eficiente no que ela se propõe a fazer. Então ela dominou muito rapidamente o mercado de staking do token da Ethereum. Um segundo ponto que a gente consegue ressaltar é que a demanda pelo serviço da Lido Finance tende a continuar crescendo porque as pessoas vão cada vez mais querer colocar tokens Ether em staking, mas conseguir utilizar a liquidez para poder movimentar esse ativo em operações financeiras. E o terceiro, que também é muito válido, é que, apesar de a gente não ter tido ainda um gigantesco teste de estresse no protocolo, no que a gente viu agora, no período da Terra Luna, a governança conseguiu se comunicar muito bem com a comunidade e solucionar esse problema a tempo. Mas um ponto de incerteza que é importante a gente comunicar é que ainda não são tão claras assim as usabilidades do LDO, o token da Lido Finance, e dessa maneira não fica tão claro assim se necessariamente o crescimento do protocolo vai acarretar na valorização desse token. Então justamente o ponto importante de se acompanhar agora são as propostas de governança que visem alterar esse tokenomics da Lido Finance. Mas e aí, você investe no token LDO? Comenta aqui embaixo e também não esquece de comentar se você quer que a gente traga um próximo vídeo falando só sobre os riscos que a Lido Finance pode oferecer para Ethereum, e também eu vou deixar aparecendo aqui uma live em que a gente tratou um pouco mais a respeito desse tema. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!